vocês? Vamos lá, né? Dar continuidade ao conteúdo de revoluções industriais. Precisamos concluir esse conteúdo o mais breve possível. Estou com muita saudade de vocês. Observar ali, ó, a turma e o coraçãozinho de alegria e de saudade de vocês. Eu espero que todos estejam bem. Pessoal, meus queridos, nós vamos dar continuidade aos slides que nós vimos na aula passada. Eu espero que todos vocês assistam essa aula, porque eu não vou mais repetir esse conteúdo, ele vai estar disponível no meu canal no YouTube, para que vocês estejam revisando para a prova, que eu sei que todos vão arrasar. Então, agora eu vou reproduzir aqui os slides e eu vou estar aparecendo no canto da tela. Eu espero que vocês aproveitem ao máximo essa revisão. Nós vimos na aula passada o conteúdo das etapas da produção. Não foi isso? Nós vimos a manufatura, vimos o artesanato e a maquinofatura, vimos também por que do pioneirismo inglês, qual a importância, qual foi a grande relevância da Inglaterra perante os outros países. Então, vamos observar que algumas características da Europa, dos países europeus, vão ganhar destaque durante as revoluções industriais, especialmente a primeira revolução industrial. Como nós já sabemos, temos aqui as etapas da produção, que eu não vou mais perder meu tempo, eu não vou mais ocupar meu tempo explicando, porque vocês já viram isso, aqui algumas imagens. E aqui o pioneirismo inglês, que eu não sei se nós vimos isso durante a aula passada, mas vamos lá, né? O pioneirismo inglês, aqui tem alguns fatores, eu vou deslocar a minha imagem para outro ponto. Bem aqui. Fica estranho aqui, né? Não, vai ficar bem no cantinho mesmo. Não tem problema não. Então, vamos lá. O pioneirismo inglês. Como nós já sabemos, a Inglaterra ela foi a pioneira na primeira revolução industrial, mas ela não foi a pioneira do nada, sem motivo. Ela foi a pioneira por quê? Porque ela já possuía uma grande quantidade de capitais. Esse capital ele foi acumulado durante o capitalismo comercial, durante as grandes navegações, no período colonial mesmo, da exploração das colônias. Inclusive o nosso país foi uma colônia de exploração, então os recursos naturais foram explorados, os recursos humanos também foram explorados, houve a escravidão dos povos nativos e também houve a pirataria, né, o roubo, o saqueamento, o roubo de outros navios, de outras metrópoles daquela época. Então, a Inglaterra ela se beneficiou diante desses fatores, como também a própria escravidão, né? A própria escravidão também dos povos africanos. Naquela época, havia também um grande mercado de escravos. Então, a Inglaterra se beneficiou disso e conseguiu acumular um grande volume de capitais e permitiu a ascensão da burguesia. Recursos naturais, a Inglaterra, a localização geográfica da Inglaterra beneficiou o seu destaque na primeira Revolução Industrial, pois ela possuía grandes reservas de carvão mineral, ela possuía também campos muito extensos para a criação de ovelhas e, consequentemente, para a produção de lã, e também ela possuía grandes reservas de ferro. O ferro e o carvão mineral foram essenciais, foram fontes essenciais para o destaque, para o próprio advento da primeira Revolução Industrial. O mercado consumidor, como a Inglaterra já possuía uma relação intensa com outras metrópoles e, ao mesmo tempo, com as suas colônias, ela já possuía o seu mercado consumidor. Reforma na estrutura agrária. Aqui tem muito a ver com a questão da nobreza, da igreja, tá? Dos camponeses. Naquela época, os camponeses eles viviam em suas terras, em terras comunais, dividiam as suas terras,
mas a nobreza ela se apropriou dessas terras, lógico, se apropriou dessas terras para se beneficiar. Houve muitos confrontos, né, entre os camponeses e os nobres daquela época, e, ao mesmo tempo, eles tomaram as terras dos camponeses e os expulsaram. Esses camponeses somente tinham um lugar para ir, que era justamente o quê? Para as cidades inglesas. As cidades inglesas elas estavam em ascensão, justamente por conta da Revolução Industrial. Elas precisavam de mão de obra para trabalhar nas fábricas. Então, o êxodo rural ele vai acontecer de forma intensa devido ao cercamento de terras, ou lei de cercamento de terras, que aconteceu na Inglaterra, que foi justamente o êxodo rural, os camponeses foram expulsos das suas terras para as cidades. E ainda vamos observar que o campo ele passa a ter uma outra função, que no caso a criação de ovelhas e, consequentemente, a produção de lã, que vai ser a matéria-prima para as fábricas, para as primeiras fábricas, que foram as fábricas têxteis, tá? As fábricas de tecido. Então, ainda vamos observar que um fator está conectado ao outro. E qual vai ser o outro impacto do êxodo rural? Vai ser justamente o quê? Essa população que migra para a cidade se torna uma mão de obra, uma parcela. Vale ressaltar que uma parcela dessa população migra para a cidade e se torna mão de obra, mas uma outra parcela ela não consegue a oportunidade, não tem a oportunidade de trabalho. E essa outra parcela, infelizmente, ela vai ocupar os guetos das cidades, né, os bairros mais pobres, as áreas mais pobres. Inclusive naquela época as cidades inglesas elas viviam em caos, ou seja, as cidades inglesas no século XVIII elas vão ser cidades totalmente desordenadas. Animais que até então viviam no campo passam também a viver com as pessoas nas cidades. As pessoas não tinham, os bairros ou as cidades não tinham saneamento básico, não tinha arruamento, não tinham nenhum planejamento urbano. Então, as cidades elas passaram durante o século XVIII por muitos problemas sociais, econômicos, problemas ambientais. As pessoas viviam próximo às fábricas, até porque elas trabalhavam nas fábricas. Então, houve também uma grande reestruturação das cidades a partir da instalação das fábricas. Por quê? Porque as fábricas elas passam a atrair pessoas para próximo delas. Essas fábricas elas vão gerar grandes impactos na cidade. Ao mesmo tempo, as cidades do século XVIII elas se assemelham bastante com as cidades do século XXI. Em qual sentido? No sentido mesmo de uso da cidade. Ou seja, a cidade ela vai ter um objetivo comercial, objetivo industrial, de encontro, de moradia e etc. A gente vai ver isso no conteúdo de urbanização. Inovação técnica foi justamente as primeiras máquinas surgem na Inglaterra. Então, isso vai nos dar todos os fatores da grande relevância que a Inglaterra teve durante o século XVIII. E aqui as imagens daquela época, né? As cidades, as fábricas emitindo bastante aí, né? Bastante gases poluentes. Naquela época nem existia essa preocupação com o meio ambiente. E a cidade começa a surgir próximo às fábricas, como já foi citado. A primeira Revolução Industrial, ela acontece de 1750 a 1850. Ela também é chamada de meio técnico. Lembrem-se do conteúdo de periodização do espaço geográfico, segundo o professor Milton Santos, que nós vimos quando estávamos na escola. A Inglaterra ela vai ser conhecida no mundo como a oficina do mundo. Ela vai ser conhecida de fato como a oficina do mundo, justamente por ter permitido aí uma grande revolução na economia, na sociedade, durante o século XVIII. Vamos ter alguns pontos importantes durante a primeira Revolução Industrial, que eu imagino que alguns de vocês já devem
ter se atentado e fixado, ter compreendido essas grandes inovações do século XVIII, a máquina a vapor, a utilização do tear mecânico, como vocês podem ver nessa imagem ao lado, grandes máquinas, o trabalho humano era essencial para movimentar essas máquinas, para manuseá-las. A indústria têxtil, ela foi essencial, ela foi a base, a primeira indústria, de fato, a ganhar espaço durante a primeira Revolução Industrial, talvez a mais fácil também, e a partir de outras inovações científicas e outros estudos, foi permitido justamente o avanço industrial na Inglaterra, como também em outros países da Europa, primeiramente. Fonte de energia, o carvão mineral, como já foi citado, né, foi a base da energia da primeira Revolução Industrial. O carvão mineral, a queima dele foi essencial, a descoberta da sua queima, do seu potencial calorífero, foi muito importante para o manuseio e, ao mesmo tempo, para a eficiência das máquinas. O aperfeiçoamento dos meios de transporte, a locomotiva e o barco a vapor. Nesse caso, as locomotivas elas vão ser importantíssimas, né? A fabricação de locomotivas, elas vão permitir, primeiro, o escoamento da produção, ao mesmo tempo, a distribuição de matérias-primas. O barco a vapor, ele vai dar uma maior velocidade nessas transações comerciais e industriais que estavam acontecendo entre os países, e a locomotiva a vapor, ela também vai permitir, vai dar uma outra conexão muito importante que eu quero que vocês consigam aprender, que é justamente o quê? A locomotiva, ela só vai existir se tiver linhas férreas, se tiver um mínimo de estrutura ferroviária. As linhas férreas, elas foram muito importantes, por quê? Porque elas conectavam as cidades. Observem esse ponto, como isso é importante. Quando as linhas férreas, por meio das estações, elas conectam as cidades, elas não conectam somente o aspecto econômico, mas também permite a expansão do mercado consumidor, permite o fluxo de mercadorias e permite também o fluxo de pessoas. Importante para o escoamento de matérias-primas, de produção e circulação de pessoas, como eu acabei de falar. Aspectos sociais, como eu já citei alguns, né? O crescimento demográfico foi muito acelerado, porque havia uma grande concentração de pessoas em um mesmo lugar, não havia nenhum planejamento social, nenhum planejamento urbano, as pessoas foram se acumulando na cidade, a população começou, de fato, a crescer de forma muito exagerada, sem nenhum controle, sem nenhum conhecimento também. Então, tudo isso vai gerar grandes alterações na paisagem urbana, né? Milhares de pessoas nas cidades, amontoadas, vivendo em cortiços, em condições insalubres, na miséria, com fome. Diante dessa situação, mulheres, crianças, idosos, homens foram praticamente obrigados a trabalhar em condições precárias nas fábricas. Essas condições precárias, elas eram, como é que eu posso falar? Elas eram planejadas. As condições precárias, elas praticamente aconteciam justamente por quê? Porque não havia nenhuma organização interna das fábricas, não havia nenhuma preocupação por parte dos capitalistas, né, dos donos das fábricas, não havia nenhuma preocupação em dar um mínimo de conforto aos trabalhadores, até porque qual era a ideia deles? Se estão achando ruim, se estão reclamando, se estão questionando, ou se pensam em fazer isso, sintam-se à vontade para sair. Nós temos aí fora uma grande fila de pessoas famintas e necessitadas buscando uma oportunidade de emprego. Então, havia esse jogo também e as condições insalubres, elas geraram vários problemas para essas pessoas, como a questão de mutilações, acidentes, tá? Mortes também nas fábricas, mas nada acontecia. Por quê? Porque não tinha um mínimo de organização trabalhista ou uma preocupação de fato voltado para os direitos trabalhistas naquela época do século XVIII.
Então, o trabalho assalariado é a divisão do trabalho. Nessa época, a gente vai perceber que o trabalho assalariado vai ser uma relação do próprio sistema capitalista de fazer com que as pessoas elas tenham um salário fixo e que esse salário ele vai servir para a sobrevivência e, ao mesmo tempo, o trabalho dela vai permitir a circulação e a reprodução do capital, que é o principal objetivo dos capitalistas, dos empresários. A divisão do trabalho, que é justamente essa divisão entre o empregado e o empregador, entre o que executa o trabalho e o que gerencia o trabalho, certo? Houve um rompimento na primeira Revolução Industrial, um rompimento que antes existia na manufatura e no artesanato, existia, que era justamente uma relação entre o mestre e o aprendiz. Então, houve esse rompimento daquele que pensa e daquele que produz, daquele que executa. E tem essas relações também entre o campo e a cidade. A cidade, ela passa a ter uma função de produção industrial e comercial, e o campo, ele é voltado mais para o plantio, para a questão da produção de alimentos, para a agropecuária. Então, há uma divisão também entre campo e cidade durante a primeira Revolução Industrial. Só para deixar claro, nessas imagens que são bem fortes, né? Nessa primeira imagem, nós conseguimos observar, não sei se dá para vocês compreenderem, há várias pessoas, crianças, né? Bebês, famintas nas ruas, em condições de sujeira também, nos cortiços, sem um mínimo de higiene, tá? De condições de saúde mesmo, e condições humanas. A gente percebe que, durante a Revolução Industrial, vários problemas sociais emergiram. Quem produzia a técnica era a burguesia, tá? Quem estudava, de fato, quem produzia, quem de fato estava naquela parte, na questão mais de executar, era a burguesia, por meio dos avanços mesmo, que ela já possuía essas reservas de capitais, ela já possuía um certo conhecimento sobre a técnica, e a ciência era produzida pela nobreza e igreja. Havia essa separação durante a Revolução Industrial. A essência do lucro chama-se mais-valia, que eu creio que vocês já devem ter visto isso em sociologia. Ou seja, o capitalismo ele reproduz a partir mesmo da própria essência do lucro. Nós nunca vamos, em um país capitalista, nós enquanto proletariado, enquanto trabalhador, nós nunca vamos receber pelo que de fato nós trabalhamos. Nós vamos receber por uma parcela do que nós trabalhamos, mas a maior parcela do nosso trabalho é a mais-valia, é o lucro da empresa ou, né, daquele sistema. A doutrina econômica, né, as práticas econômicas que lideraram aquela época foram o liberalismo econômico do Adam Smith, a mão invisível, que o mercado ele se autorregula. Segundo Adam Smith, é necessário que o Estado ele não intervenha, que o Estado permita, que ele garanta somente a segurança, né, e o básico para a sociedade, mas quanto às questões econômicas, de iniciativa privada, de defender a propriedade privada também, a liberdade, isso cabe ao mercado, à economia, de fato, comandar. Então, segundo Adam Smith, o mercado ele se autorregula a partir da lei da oferta e da procura. Tá? Então, o liberalismo ele foi uma prática que reinou naquela época.